Lembro exatamente do momento em que meu mundo virou de cabeça para baixo. Estava organizando um buquê de lírios quando uma senhora elegante entrou na floricultura. Nossos olhos se encontraram e ela congelou, como se tivesse visto um fantasma. "Seu nome é Alba?" perguntou com a voz trêmula. Quando confirmei, ela começou a chorar. Disse que procurava minha família há mais de 50 anos. No mesmo dia, me levou ao banco onde descobri que minha mãe havia salvado seus negócios décadas atrás. O que eu não imaginava era que aquele encontro casual me tiraria da pobreza e me devolveria não apenas a dignidade que meus próprios filhos me roubaram, mas também revelaria um segredo que minha mãe guardou a vida inteira. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. 6 meses antes daquele dia na floricultura, eu tinha uma vida. Simples, mas minha. Uma casinha de 2 quartos nos arredores da cidade, um jardim que cultivava com carinho, e Roberto, meu companheiro de 35 anos. Não éramos ricos, mas tínhamos o suficiente. Quando o câncer levou Roberto em apenas 4 meses, senti como se tivesse perdido metade de mim. Mas o pior estava por vir. Nossos filhos, Henrique e Luísa, apareceram no funeral com expressões de pesar que logo descobri serem falsas. Uma semana depois, eles sentaram comigo na mesa da cozinha, a mesma mesa onde tantas vezes havíamos celebrado aniversários e natais. "Mãe, precisamos conversar sobre a casa", disse Henrique, evitando meu olhar. A casa estava no nome do pai e agora é legalmente nossa. Senti como se tivesse levado um tapa. Roberto havia colocado a casa no nome deles anos atrás para evitar burocracias com o inventário, mas sempre com o entendimento de que eu viveria ali pelo resto da minha vida. "Vamos vender a casa", completou Luísa. "Cada um de nós tem dívidas, hipotecas. Você entende, né?" "E onde esperam que eu vá morar?" perguntei, a voz tremendo. "Você pode alugar um lugar pequeno", sugeriu Henrique, como se estivesse falando sobre mudar um móvel de lugar. "Tem sua aposentadoria, não tem?" Minha aposentadoria era de R$ 1.200. Mal dava para cobrir medicamentos e alimentação, quanto mais um aluguel. "Isso é a casa onde vivi por 3 décadas", argumentei. "Onde vocês cresceram." "A vida é assim, mãe", disse Luísa, dando de ombros. "Temos nossas próprias famílias agora. Precisamos pensar no futuro dos nossos filhos." E assim, em menos de 1 mês após enterrar meu marido, fui expulsa da minha própria casa por meus próprios filhos. Tive que me desfazer de quase tudo: móveis, lembranças, até mesmo das plantas que cultivei por anos. Consegui alugar um quarto com banheiro em uma pensão de idosos. Era pequeno, úmido e triste. As paredes descascando, a única janela dando para um muro cinza, o cheiro de mofo que nunca ia embora, não importava quanto eu limpasse. Minha aposentadoria não cobria nem o aluguel do quarto. Precisei procurar trabalho aos 58 anos, depois de 2 décadas como dona de casa. Tentei de tudo: faxina, cozinheira, babá. Ninguém queria contratar uma senhora de idade. Finalmente, depois de semanas batendo de porta em porta, consegui um emprego na floricultura Primavera. O dono, Sr. Paulo, precisava de alguém para atender os clientes enquanto ele cuidava dos fornecedores e entregas. O salário era mínimo, mas somado à minha aposentadoria, eu conseguia sobreviver. Meus filhos desapareceram completamente. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Era como se eu tivesse morrido junto com Roberto. Eu enviava mensagens nas datas de aniversário deles e dos netos, mas raramente recebia mais que um obrigado seco como resposta. As noites eram o pior. Deitada naquela cama estranha, olhando para o teto manchado, eu me perguntava onde tinha errado. O que eu havia feito para merecer tal abandono? Revisava mentalmente cada momento da criação deles, cada sacrifício que Roberto e eu fizemos. Quantas vezes abrimos mão de confortos para dar-lhes o melhor que podíamos? Quantas noites passei acordada quando estavam doentes?
Quantos sonhos adiei pelos deles! A vida na floricultura tinha sua própria beleza, apesar de tudo. Eu sempre amei flores. Havia algo reconfortante em estar cercada por elas, em arranjar buquês para casamentos, nascimentos, declarações de amor. Era como se eu pudesse, através daquelas flores, fazer parte da felicidade alheia, mesmo quando a minha própria tinha evaporado. Foi numa terça-feira de maio, quase 6 meses depois da morte de Roberto. O dia começou como qualquer outro. Acordei às 5h30, tomei um café rápido, peguei 2 ônibus até a floricultura. O senhor Paulo tinha ido ao mercado de flores buscar novas mercadorias, deixando-me sozinha na loja. Por volta das 10 horas da manhã, o sino da porta tocou. Ergui os olhos do arranjo de lírios que estava preparando e vi uma senhora entrar. Era alta, magra, com cabelos perfeitamente brancos presos num coque elegante. Usava um conjunto de casaco e saia cinza de corte impecável e sapatos que pareciam caros. Tinha um ar de distinção que imediatamente me fez ficar mais ereta. "Bom dia!" comecei com meu sorriso profissional. "Em que posso ajudá-la?" Foi então que aconteceu. A senhora me olhou e congelou completamente. Seus olhos, de um azul profundo, se arregalaram. Sua boca se abriu levemente e ela deixou cair a bolsa que carregava. Ficou me encarando como se tivesse visto um fantasma. "Senhora, a senhora está bem?" perguntei, preocupada que pudesse estar passando mal. Ela deu um passo para a frente, depois outro, aproximando-se do balcão. Suas mãos tremiam visivelmente. "Seu nome", ela finalmente falou, a voz falhando. "Por favor, me diga. Seu nome é Alba?" Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como aquela estranha sabia meu nome? "Sim", respondi cautelosamente. "Meu nome é Alba, Alba Mendes. A senhora me conhece de algum lugar?" Ao ouvir minha confirmação, a mulher levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Não um choro contido, elegante, como se esperaria de alguém com sua aparência, mas soluços profundos que sacudiam seu corpo inteiro. Finalmente, ela murmurou entre lágrimas: "Depois de tanto tempo, encontrei você." Saí de trás do balcão, completamente confusa. "Senhora, por favor, sente-se. Deixe-me buscar um copo d'água." Conduzia até a pequena cadeira que mantínhamos para clientes idosos e corri para buscar água na torneira dos fundos. Quando voltei, ela havia se acalmado um pouco, mas ainda tremia. "Quem é a senhora?" perguntei, entregando-lhe o copo. "Como sabe meu nome?" Ela bebeu alguns goles, respirou fundo e me olhou com uma intensidade que me desconcertou. "Meu nome é Helena Vasconcelos", disse ela. "E estou procurando por sua família há mais de 50 anos." O mundo parou naquele instante. Eu não conhecia nenhuma Helena Vasconcelos, tinha certeza disso. Mas o modo como ela me olhava, com uma mistura de emoção, reconhecimento e alívio, me deixou sem palavras. "Procurando minha família?" repeti confusa. "Não entendo. Eu não conheço a senhora." Helena respirou fundo, como se tentasse organizar os pensamentos. "Você é a imagem da sua mãe", disse ela, sua voz mais firme agora. "Antônia Mendes, é sua mãe, não é?" Ouvir o nome da minha mãe vindo de uma estranha me deixou ainda mais atordoada. Mamãe havia falecido há quase 20 anos. "Sim", respondi hesitante. "Antônia era minha mãe, mas como..." Helena pegou minha mão entre as suas. Suas mãos eram macias, com unhas bem cuidadas e um anel de ouro branco com uma pequena esmeralda. "Alba, o que estou prestes a lhe contar vai parecer inacreditável. Mas preciso que me ouça. Não aqui. Poderia sair comigo por algumas horas? É importante." Olhei para o relógio. O Sr. Paulo só voltaria depois do almoço. Normalmente, eu jamais sairia com uma estranha assim, por mais distinta que parecesse. Mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade desesperada que me fez assentir. "Vou ligar para o dono da loja", disse pegando meu celular. "Se ele autorizar, posso sair por um tempo."
Para minha surpresa, o Sr. Paulo não só autorizou como me deu o resto do dia de folga, quando expliquei brevemente a situação. Parece importante, Alba. Vá resolver seus assuntos. Amanhã conversamos. Saímos juntas da floricultura. Um carro preto e brilhante estava estacionado em frente. Um modelo caro que eu jamais sonharia em ter. O motorista, um homem de meia idade usando terno, saiu rapidamente para abrir a porta para nós. Para o banco, Rodrigo, disse Helena enquanto nos acomodávamos no banco traseiro. Para o banco? Perguntei repentinamente alarmada. Que banco? Banco Nacional, respondeu ela. Há algo lá que você precisa ver. Algo que pertence a você e sua família há muito tempo. O interior do carro era luxuoso, com assentos de couro macio e ar-condicionado que me fazia sentir frio depois do calor da floricultura. Enquanto avançávamos pelo trânsito da cidade, Helena começou a falar. Em 1972, eu era uma jovem de 26 anos que acabara de herdar uma pequena fábrica têxtil do meu pai. Era a única filha, e papai acreditava que eu poderia dar continuidade ao negócio, mesmo numa época em que mulheres raramente ocupavam posições de liderança. Ela olhava pela janela enquanto falava, como se visualizasse o passado. Eu era inexperiente, arrogante e cometi erros terríveis. Contratei as pessoas erradas, confiei em quem não devia, fiz investimentos desastrosos. Em menos de 2 anos, a fábrica estava à beira da falência. Os bancos se recusavam a me emprestar mais dinheiro. Os fornecedores exigiam pagamento adiantado. Os funcionários estavam prestes a perder seus empregos. Ela pausou, virando-se para mim. Foi então que conheci sua mãe. Minha mãe? Antônia Mendes havia sido empregada doméstica a vida toda. Trabalhou em casas de família até ficar doente demais para continuar. Antônia trabalhava como faxineira no mesmo prédio onde ficava o escritório da fábrica, continuou Helena. Ela vinha todas as manhãs, antes de todos chegarem, e saía quando o expediente começava. Poucos a notavam, mas eu notava. Eu chegava cedo, tentando desesperadamente encontrar soluções para o desastre que havia criado. Helena sorriu levemente, perdida nas lembranças. Um dia, ela me viu chorando. Eu havia acabado de receber uma carta do banco negando mais um empréstimo. Estava acabada. Sua mãe me ofereceu um café e me deixou desabafar. Contei tudo a ela. Os erros, as dívidas, o fracasso iminente, os 58 funcionários que ficariam desempregados. Esperava pena, talvez algumas palavras genéricas de consolo. O carro parou num semáforo. Helena se virou completamente para mim. 3 dias depois, Antônia entrou no meu escritório carregando uma sacola plástica. Disse que tinha uma proposta para mim. Ela me ofereceu 15.000 cruzeiros, todas as economias da vida dela, destinadas à compra de uma casinha. Um valor que hoje seria equivalente a cerca de 300.000 reais. Engasguei. O quê? Minha mãe nunca teve esse tipo de dinheiro. Ela viveu na pobreza a vida toda. Helena balançou a cabeça lentamente. Ela tinha. E ela me deu, em dinheiro vivo, dentro daquela sacola plástica simples. Disse que confiava em mim, que acreditava que eu poderia salvar a fábrica. Em troca, ela pediu apenas um documento assinado prometendo que, quando a empresa se recuperasse, eu lhe daria 25% das ações. O carro voltou a se mover. Eu estava em choque. Nada disso fazia sentido. Minha mãe nunca mencionou tal história. Vivemos sempre com tanta simplicidade, muitas vezes com dificuldades. Consegue imaginar? Uma faxineira analfabeta dando todas as suas economias a uma empresária fracassada que mal conhecia? Foi o ato mais extraordinário de fé que já testemunhei. O que aconteceu depois? Perguntei, hipnotizada pela história. O dinheiro dela salvou a fábrica. Paguei dívidas urgentes, renegociei prazos, consegui manter as operações funcionando por tempo suficiente para implementar mudanças. 6 meses depois, voltamos a ter lucro. 1 ano depois, expandimos. Hoje, a Vasconcelos Têxtil tem 17 fábricas em 4 estados e exporta para 23 países. Minha cabeça girava.
Se isso fosse verdade, se minha mãe realmente possuía 25% de uma empresa desse tamanho. Quando tentei encontrar Antônia para entregar os documentos das ações, ela havia desaparecido, continuou Helena. O prédio contratou outra empresa de limpeza. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Eu tinha apenas seu nome completo, nem mesmo um endereço ou número de telefone. Ela se casou com meu pai e se mudou para o interior pouco depois. Murmurei, começando a entender. Meu pai era caminhoneiro. Eles se conheceram quando ele entregava mercadorias no prédio onde ela trabalhava. Helena assentiu, seus olhos brilhando. Contratei detetives ao longo dos anos, coloquei anúncios em jornais. Mesmo com a internet mais tarde, nunca consegui encontrá-la. Era como procurar uma agulha no palheiro. E então, ela sorriu com tristeza. 50 anos depois, entro em uma floricultura e encontro uma mulher idêntica à Antônia que conheci. O carro parou em frente a um edifício imponente no centro financeiro da cidade. Helena pegou minha mão novamente. Alba, sua mãe salvou minha vida e minha empresa. Por meio século, guardei o que pertence a ela por direito. As ações, os dividendos acumulados, tudo. E agora, finalmente, posso cumprir minha promessa. Descemos do carro e entramos no banco. Não um banco comum, com filas e caixas eletrônicos, mas um ambiente elegante e discreto. Helena foi recebida pelo gerente como se fosse realeza. Fomos conduzidas a uma sala privativa, onde nos serviram água e café em xícaras de porcelana. Um homem de terno entrou carregando uma pasta. Senhora Vasconcelos, os documentos que solicitou, disse ele, abrindo a pasta sobre a mesa. Helena se inclinou para mim. Pedi que preparassem tudo assim que percebi quem você era. Precisamos apenas do seu documento de identidade e alguns formulários para assinar. Mas o que exatamente estamos fazendo? Perguntei, ainda confusa. Helena sorriu. Estamos transferindo para seu nome o que sempre pertenceu à sua família. 25% da Vasconcelos Têxtil, mais todos os dividendos acumulados durante 5 décadas. O gerente colocou um documento na minha frente. Era um extrato. Quando vi o valor, senti o ar deixar meus pulmões. 87 milhões de reais. O mundo girou em câmera lenta. Olhei novamente para o extrato, incapaz de processar os números diante de mim. 87 milhões de reais. Era uma quantia tão absurda que meu cérebro se recusava a aceitar. Isso não pode estar certo, murmurei, minha voz quase inaudível. Deve haver algum engano. Helena sorriu suavemente. Não há engano algum, Alba. 25% da Vasconcelos Têxtil hoje valem aproximadamente 65 milhões. Os outros 22 milhões são dividendos acumulados que nunca foram distribuídos. Mantive tudo em uma conta separada, esperando o dia em que encontraria Antônia ou seus herdeiros. Olhei para ela, depois para o gerente, depois para os documentos, como se estivesse em um sonho confuso. Mas por que minha mãe nunca disse nada? Por que vivemos com tão pouco quando... As palavras falharam. A imagem da minha mãe se formou na minha mente. Seus vestidos simples, seus sapatos gastos, as noites em que jantávamos apenas arroz e feijão porque o dinheiro estava curto. As horas intermináveis que passava limpando casas alheias até suas mãos ficarem ásperas e rachadas. Isso é algo que só Antônia poderia responder, disse Helena suavemente. Talvez ela quisesse uma vida mais simples. Talvez tenha decidido deixar o passado para trás quando se casou. Talvez não acreditasse realmente que o empréstimo resultaria em tanto. Minha cabeça rodava com possibilidades. Mamãe era reservada, sim, mas omitir algo tão significativo? Algo que teria mudado completamente nossa qualidade de vida? Precisamos confirmar que você é realmente filha de Antônia Mendes, é claro, explicou o gerente, ajustando os óculos. Temos que seguir todos os protocolos legais. Certidões, documentos de identidade, possivelmente até um teste de DNA, comparando com amostras que possamos obter de registros médicos antigos da sua mãe. Assenti distraidamente, ainda tentando absorver tudo. Parte de mim continuava cética.
Coisas assim não acontecem na vida real, pelo menos não na minha. Outra parte se agarrava desesperadamente à possibilidade de que fosse verdade, de que meus dias de sobreviver com um salário mínimo tivessem chegado ao fim. Nos minutos seguintes, forneci todas as informações que pude sobre minha mãe: data de nascimento, local de nascimento, nome completo dos meus avós. Também mostrei minha identidade, certidão de nascimento e uma foto antiga onde aparecia ao lado de minha mãe, que sempre carregava na carteira. Helena olhou longamente para a foto, lágrimas brilhando em seus olhos. É ela, confirmou. Mais velha do que quando a conheci, mas sem dúvida Antônia. O gerente tomou notas meticulosas, fazendo cópias dos meus documentos. Explicou que o processo de verificação levaria aproximadamente 2 semanas. Enquanto isso, Helena insistiu em me dar um adiantamento de R$100 mil para necessidades imediatas. Quando saímos do banco, o sol da tarde já descia no horizonte. Eu me sentia atordoada, como se tivesse sido atingida por um tsunami. Helena sugeriu que fôssemos a um café próximo para que eu pudesse me acalmar um pouco antes de voltar para casa. No elegante café, sentadas em poltronas de veludo com xícaras de porcelana à nossa frente, Helena me contou mais sobre sua relação com minha mãe. Conversei com Antônia apenas umas 10 vezes, sempre de manhã cedo no escritório enquanto ela limpava, recordou Helena. Mas havia algo nela, uma sabedoria tranquila, uma dignidade que impressionava. Ela me disse uma coisa que nunca esqueci, no dia em que me entregou o dinheiro. Helena fechou os olhos, como se pudesse ver o momento. Ela disse: Senhora Helena, às vezes a vida nos dá a oportunidade de fazer a diferença na vida de outra pessoa. Quando essa oportunidade aparece, devemos agarrá-la, mesmo que pareça loucura, porque no final, são esses momentos que realmente importam. As palavras fizeram meu coração apertar. Soavam exatamente como algo que mamãe diria. Ela sempre teve essa filosofia de vida, essa generosidade silenciosa que muitas vezes me frustrava quando eu era mais jovem. Quantas vezes ela dividiu nosso pouco com vizinhos que tinham ainda menos? Quantas vezes acolheu estranhos em nossa mesa? O mais extraordinário, continuou Helena, é que ela não pediu garantias elaboradas, apenas um pedaço de papel onde escrevia à mão nosso acordo. Ela nem tinha como saber se eu cumpriria minha parte. Foi pura fé. Minha mãe sempre acreditou no melhor das pessoas, comentei, um nó na garganta. Ela dizia que a desconfiança era um fardo pesado demais para carregar. Helena sorriu. Uma mulher sábia. Tomei um gole de café, tentando organizar meus pensamentos. Mas ainda não entendo por que ela nunca contou a ninguém. Por que esconder algo assim? Helena refletiu por um momento. Talvez ela quisesse proteger vocês. Dinheiro traz responsabilidades, muda relacionamentos. Ou talvez... Ela hesitou. O quê? Pressionei. Talvez ela tenha feito isso como um ato de fé puro, sem expectativa de retorno. Dar por dar, ajudar por ajudar. E uma vez feito, deixou para trás. A ideia era perturbadora e reconfortante ao mesmo tempo. Era o tipo de coisa que minha mãe faria. Um sacrifício silencioso sem alarde ou reconhecimento. Tem mais uma coisa que você deve saber, disse Helena, colocando sua xícara na mesa. Quando sua mãe me deu o dinheiro, ela fez apenas um pedido além das ações. Qual? Perguntei curiosa. Ela pediu que, se a empresa prosperasse, eu criasse um fundo para ajudar mulheres de baixa renda a iniciarem seus próprios negócios, sem muita burocracia, sem complicações, apenas uma mão estendida para quem precisava, como ela fez comigo. E você fez isso? Helena assentiu, um sorriso orgulhoso no rosto. O Fundo Antônia já ajudou mais de 2.000 mulheres nos últimos 40 anos. Muitas nem sabem quem foi a inspiração por trás dele. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Era como descobrir uma nova faceta da minha mãe, uma camada que ela manteve oculta de todos nós. Quando você for à sede da empresa na próxima semana para finalizar os documentos, vou lhe mostrar o mural com as histórias das mulheres apoiadas pelo fundo.
É o legado verdadeiro da sua mãe. Enquanto o sol se punha lá fora, senti um misto de emoções contraditórias. Orgulho pela generosidade silenciosa da minha mãe. Confusão por ela ter escolhido o silêncio. Uma pontada de ressentimento pelas dificuldades que poderíamos ter evitado. E, acima de tudo, um profundo sentimento de que havia um propósito maior em tudo isso que ainda não conseguia compreender completamente. Naquela noite, voltei para meu pequeno quarto na pensão com a cabeça fervilhando. Sentei na cama estreita e tirei do bolso o cheque de R$100.000 que Helena insistira que eu aceitasse como adiantamento. Parecia irreal, como um objeto de outro mundo. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei a única foto que tinha dos meus pais juntos. Um retrato em sépia já desbotado pelo tempo. Mamãe com seu vestido simples de domingo, papai com seu único terno bom. Ambos sorrindo timidamente para a câmera. Por que, mamãe? Sussurrei para a imagem. Por que guardar esse segredo? Por que não usar o dinheiro para tornar nossa vida melhor? Não havia resposta. Apenas o silêncio do quarto e o barulho distante da televisão da vizinha do lado. Mas enquanto observava aquele rosto familiar, os mesmos olhos que me olhavam no espelho todos os dias, senti que começava a entender. Minha mãe nunca valorizou posses materiais. Para ela, riqueza estava em relacionamentos, em momentos compartilhados, em poder ajudar silenciosamente. Talvez a história não fosse sobre o dinheiro afinal. Talvez fosse sobre o tipo de pessoa que ela escolheu ser. Alguém que dá sem esperar reconhecimento, que vê valor onde outros não veem, que acredita quando todos duvidam. E agora, de alguma forma misteriosa, seu ato de fé havia atravessado décadas para me encontrar justamente quando eu mais precisava. Na manhã seguinte, acordei com o som da chuva batendo na janela. Por um momento, esqueci de tudo. O encontro com Helena, o banco, os milhões que aparentemente me aguardavam. Então, a realidade voltou como uma onda, quase me deixando sem ar novamente. Olhei ao redor do quarto minúsculo que havia sido meu lar nos últimos meses. O guarda-roupa com porta quebrada, o criado mudo arranhado, as paredes descascando. Em breve, tudo isso seria apenas uma memória. Se tudo fosse verdade. Uma parte de mim ainda duvidava. Coisas assim não aconteciam na vida real, muito menos comigo. Talvez Helena fosse uma golpista sofisticada. Talvez o banco fizesse parte da farsa. Talvez eu tivesse imaginado tudo, mas então olhei para o cheque de R$100.000 na mesinha de cabeceira. Aquilo era real, tangível, impossível de negar. Levantei-me, fiz meu café ralo de sempre e tomei uma decisão. Não contaria a ninguém por enquanto. Nem mesmo aos meus filhos, especialmente não aos meus filhos. Primeiro, precisava ter certeza absoluta. Segundo, precisava decidir o que fazer com essa mudança radical de circunstâncias. O caminho até a floricultura foi pensativo. A chuva fina criava uma névoa na cidade, dando a tudo um aspecto onírico que combinava perfeitamente com meu estado mental. No ônibus lotado, me perguntei como seria nunca mais precisar enfrentar aquela rotina sufocante. Nunca mais contar moedas para chegar ao fim do mês. Nunca mais depender da caridade alheia. Ao chegar na floricultura, o Sr. Paulo já estava lá, organizando novas orquídeas que haviam chegado. Alba! Estava preocupado. Como foi ontem? Perguntou ele, genuinamente interessado. Hesitei, sem saber o quanto revelar. Foi surpreendente. Aquela senhora conhecia minha mãe, de muitos anos atrás. Espero que tenha sido algo bom, disse ele, erguendo as sobrancelhas. Assenti vagamente. Sim, acredito que sim. Passei o dia trabalhando mecanicamente, minha mente longe dali. Arranjos, buquês, atendimentos aos clientes, tudo parecia distante, como se eu estivesse observando outra pessoa executar essas tarefas. Na hora do almoço, fui até o banco mais próximo para verificar se o cheque era real. Para minha surpresa e alívio, era.
Depositei-o em minha conta corrente quase vazia e vi o saldo mudar de R$ 78 para R$ 100.078. A atendente do caixa me olhou com curiosidade quando meus olhos se encheram de lágrimas. Voltei para a floricultura com uma sensação estranha no peito, como se estivesse andando entre dois mundos. O mundo familiar da escassez e luta. Outro, um mundo completamente desconhecido de possibilidades. Ao final do dia, tomei outra decisão. Precisava visitar o lugar onde tudo começou. Precisava entender melhor minha mãe. No dia seguinte era sábado e eu não trabalhava. Peguei um ônibus para o bairro onde cresci, onde meus pais viveram a maior parte de suas vidas. A pequena casa de 2 quartos já não existia mais. Havia sido demolida anos atrás para dar lugar a um pequeno prédio. Mas o bairro ainda mantinha muito de sua identidade original. Caminhei lentamente pelas ruas familiares, absorvendo memórias. Ali estava a mercearia, onde mamãe comprava a prazo quando o dinheiro acabava antes do fim do mês. O pequeno parque onde ela me levava aos domingos depois da missa. A parada de ônibus onde esperávamos juntas às 5 da manhã para ela ir trabalhar nas casas dos ricos, como costumava chamar. Parei em frente à igreja onde íamos todos os domingos. As portas estavam abertas, convidativas. Entrei e sentei no último banco, deixando que o silêncio e o cheiro de incenso me envolvessem. Lembrei de como mamãe sempre colocava algumas moedas que mal podíamos poupar, na caixa de doações. Para quem precisa mais do que nós, ela dizia. Agora tudo fazia mais sentido. Saindo da igreja, caminhei até o cemitério municipal onde meus pais estavam enterrados. Suas sepulturas eram simples, com lápides de cimento já desbotadas pelo tempo. Sentei-me no pequeno banco de concreto e fiquei ali, conversando silenciosamente com eles. Por que, mamãe? Perguntei ao vento. Por que viver com tão pouco quando podia ter tanto? Uma resposta veio não em palavras, mas em memórias. Mamãe na cozinha humilde, cantarolando enquanto preparava o jantar. Seu sorriso quando me ensinava a bordar. A paz em seus olhos enquanto cuidava de suas plantas. Ela tinha sido feliz, genuinamente feliz, com sua vida simples. Talvez o dinheiro nunca tivesse sido importante para ela. Talvez ajudar Helena fosse suficiente. O ato em si, não a recompensa. Ou talvez houvesse algo mais que eu ainda não compreendia. Na segunda-feira, voltei à floricultura com uma decisão tomada. Precisava contar ao Sr. Paulo que provavelmente não trabalharia ali por muito mais tempo. Ele merecia honestidade e tempo para encontrar um substituto. Senhor. Paulo, comecei quando estávamos organizando as flores recém-chegadas. Preciso lhe contar algo importante. Ele parou o que estava fazendo, percebendo a seriedade no meu tom. Contei uma versão simplificada da história, que a senhora que veio à loja era uma antiga conhecida da minha mãe, que havia uma herança inesperada, que minha situação financeira estava prestes a mudar drasticamente. Ele ouviu com atenção, os olhos se arregalando à medida que a história progredia. Quando terminei, ele sorriu. Alba, isso é maravilhoso. Estou muito feliz por você, disse sinceramente. Claro que ficarei triste em perdê-la. Você é a melhor funcionária que já tive. Mas que notícia incrível! Sua reação genuína me comoveu. Prometi ficar até que ele encontrasse alguém adequado para me substituir. Os dias seguintes passaram em um turbilhão. Helena me ligava diariamente para atualizações sobre o processo legal. Os advogados haviam encontrado registros médicos antigos da minha mãe e estavam comparando com meu DNA. Também haviam verificado minha certidão de nascimento e outros documentos. Está tudo indo muito bem, garantiu Helena. Em uma semana, no máximo, tudo estará resolvido. Na sexta-feira recebi outra ligação, desta vez de Luísa, minha filha. Fiquei surpresa. Ela raramente me ligava desde que me expulsaram da casa. Mãe! Sua voz soava estranhamente animada. Como você está? Estou bem, respondi cautelosamente. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só estamos com saudades. Pensamos em te convidar para um almoço no domingo lá em casa.
Henrique e as crianças também virão. Fiquei momentaneamente sem fala. Após meses de silêncio, esse convite repentino parecia suspeito. O que houve, Luísa? Por que esse interesse súbito? Ela hesitou, depois riu nervosamente. Não seja assim, mãe. Somos família, não somos? Só queremos passar um tempo com você. Algo não parecia certo. Quem contou a vocês? Perguntei diretamente. Contou o quê? Sobre o dinheiro. Quem contou? Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Não sei do que você está falando, ela finalmente respondeu, mas sua voz atraía. Luísa, vou perguntar uma vez mais. Como você soube sobre minha mudança de situação financeira? Outro silêncio, e então um suspiro derrotado. O gerente do banco onde você depositou o cheque é amigo do marido da prima do Henrique. Ele comentou que te viu depositar uma quantia grande. Foi só isso que soubemos, juro. Fechei os olhos, sentindo uma mistura de decepção e raiva. E de repente vocês se lembraram que tem uma mãe. Não é assim, mãe. Estávamos planejando te ligar há semanas. Não, Luísa. Vocês me abandonaram quando mais precisei. Agora que acham que tenho dinheiro, querem se aproximar? Não funciona assim. Mãe, por favor. Preciso desligar agora. Tenho compromissos. Encerrei a ligação, tremendo de emoção. O telefone tocou novamente quase imediatamente. Ignorei. Tocou mais 4 vezes naquela tarde. Não atendi nenhuma vez. No domingo, em vez de ir ao almoço na casa de Luísa, aceitei um convite de Helena para conhecer a sede da Vasconcelos Têxtil. O prédio era imponente. 15 andares de vidro e aço no coração do distrito empresarial. No saguão, uma foto enorme de Helena, mais jovem, ao lado de um homem que presumi ser seu falecido marido. Bem-vinda à sua empresa, disse Helena enquanto caminhávamos pelo local vazio no fim de semana. Ou pelo menos 25% dela. Ela me mostrou os escritórios executivos, a sala de reuniões onde o conselho se encontrava mensalmente, os departamentos de design onde nasciam as coleções que seriam vendidas em todo o mundo. Era surreal pensar que tudo aquilo pertencia, em parte, a mim. Por último, Helena me levou a uma sala especial no último andar. As paredes estavam cobertas de fotografias de mulheres de todas as idades, cores e origens. O Fundo Antônia, explicou ela. Cada foto representa uma história de transformação. Mulheres que saíram da pobreza e construíram seus próprios negócios com nossa ajuda. Aproximei-me das fotos, observando os rostos sorridentes. Sob cada imagem, havia uma pequena biografia contando a história daquela mulher e como o fundo havia mudado sua vida. Maria José, que começou vendendo bolos caseiros e agora possuía uma confeitaria. Joana, que transformou seu talento com costura em um ateliê de roupas sob medida. Conceição, que criou uma cooperativa de artesanato que empregava outras 30 mulheres da sua comunidade. Centenas de histórias, centenas de vidas transformadas, todas graças à visão da minha mãe. Este é o verdadeiro legado de Antônia, disse Helena suavemente ao meu lado. Não os milhões na conta bancária, mas estas vidas. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. De repente, compreendi por que minha mãe nunca reclamou da nossa vida simples, porque nunca mencionou as ações ou o dinheiro. Para ela, a verdadeira riqueza estava aqui, nestas histórias de transformação, na capacidade de mudar vidas silenciosamente, sem reconhecimento ou glória, no poder multiplicador de um ato de bondade. Mamãe havia enxergado o potencial em Helena quando todos os outros só viam fracasso. E Helena, por sua vez, havia enxergado o potencial em todas estas mulheres. Enquanto olhava para aquele mural de esperança e transformação, tomei mais uma decisão. Eu não seria apenas uma beneficiária daquele legado. Seria uma continuadora. Uma semana depois, sentada no escritório luxuoso do banco com Helena ao meu lado, assinei os últimos documentos que oficializavam a transferência das ações e dos dividendos acumulados. Minha mão tremeu levemente ao assinar. Um gesto simples que mudava tudo. Parabéns, senhora Alba,
disse o gerente do banco, entregando-me uma pasta de couro com todos os documentos. A partir de agora, a senhora é oficialmente acionista da Vasconcelos Têxtil e tem acesso a todos os fundos da conta. Olhei para Helena, que sorria com os olhos marejados. Finalmente cumpri minha promessa, ela murmurou, apertando minha mão. Demorou meio século, mas cumpri. Saímos do banco em silêncio, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. No carro, Helena quebrou o silêncio. E agora, Alba, o que pretende fazer? Era a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 87 milhões de reais. Nas últimas 2 semanas, essa questão me manteve acordada por muitas noites. Primeiro, vou comprar uma casa. Respondi lentamente. Nada extravagante, apenas um lugar confortável que possa chamar de meu. Depois, hesitei, organizando meus pensamentos. Quero aprender mais sobre o Fundo Antônia. Quero me envolver, talvez expandir seu alcance. Helena assentiu com aprovação. Seria maravilhoso. Ninguém melhor que a filha de Antônia para dar continuidade ao seu legado. Também pensei em criar uma bolsa de estudos em nome da minha mãe, continuei. Para jovens de baixa renda que sonham em empreender, especialmente mulheres. Uma ideia excelente, concordou Helena. E quanto aos seus filhos? A pergunta me pegou desprevenida, embora eu soubesse que viria eventualmente. Olhei pela janela do carro, observando a cidade passar. Meus filhos me abandonaram quando precisei deles, respondi com uma calma que me surpreendeu. Agora, subitamente querem se reaproximar. É complicado. Helena ficou em silêncio por um momento, respeitando minha reflexão. Sabe, ela finalmente disse, quando encontrei sua mãe, eu estava no meu pior momento. Falida, desesperada, humilhada. Ela poderia ter me julgado por meus erros, por minha arrogância que levou a empresa à beira da falência. Mas não o fez. Ela viu além dos meus erros, viu meu potencial. Entendi o que Helena estava tentando dizer. Era uma lição sutil sobre perdão e segundas chances. É diferente, argumentei fracamente. Meus filhos me descartaram como se eu fosse um objeto sem utilidade. Sim, é diferente, concordou Helena. E você tem todo o direito de sentir mágoa. Só estou sugerindo que, talvez, haja uma oportunidade de cura aí. Não por eles, mas por você. Suas palavras me acompanharam pelo resto do dia. Naquela noite, sozinha no meu quarto na pensão, que em breve deixaria para trás, refleti sobre os caminhos que se abriam à minha frente. A verdade era que eu tinha opções agora. Poderia viver reclusa, aproveitando minha nova fortuna longe de quem me magoou. Poderia usar o dinheiro como arma, mostrando aos meus filhos exatamente o que haviam perdido. Ou poderia escolher um caminho diferente, mais difícil talvez, mas potencialmente mais gratificante. O que minha mãe faria? A resposta veio facilmente. Mamãe sempre escolheu o caminho do amor, mesmo quando era o mais difícil. Ela deu quando poderia ter guardado. Acreditou quando poderia ter duvidado. Perdoou quando poderia ter ressenteado. No dia seguinte, peguei meu celular e, após respirar fundo, liguei para Henrique. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Mãe! Sua voz soava ansiosa. Olá, Henrique. Podemos conversar, pessoalmente? Marcamos de nos encontrar em um café neutro, longe da casa dele ou de Luísa. Cheguei cedo e escolhi uma mesa discreta nos fundos. Quando ele entrou, pareceu momentaneamente confuso. Talvez esperasse me ver já transformada pela riqueza. Mas eu usava as mesmas roupas simples de sempre, o mesmo coque no cabelo, a mesma bolsa gasta. Ele sentou-se à minha frente, visivelmente desconfortável. Depois das saudações tensas, fui direto ao ponto. Henrique, sei que você e Luísa descobriram sobre minha mudança de situação financeira. Ele teve a decência de parecer envergonhado. Mãe, eu... Ergui a mão, interrompendo-o. Deixe-me terminar, por favor. O que aconteceu nos últimos meses entre nós, a forma como fui tratada após a morte do seu pai, me magoou profundamente.
Fui descartada da vida de vocês no momento em que mais precisei de apoio. Henrique baixou os olhos, incapaz de contestar. Agora, subitamente, sou interessante de novo. E isso dói, Henrique. Dói perceber que meu valor para meus próprios filhos está atrelado ao que possuo, não a quem sou. Não é assim, mãe. Ele tentou argumentar, mas soava fraco até para si mesmo. É exatamente assim, rebati com firmeza. Mas não marquei este encontro para recriminar você. Estou aqui porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. E porque aprendi recentemente algo muito importante sobre legados e perdão. Contei a ele a história completa, sobre minha mãe, Helena, o empréstimo de 50 anos atrás, o Fundo Antônia e todas as mulheres que tiveram suas vidas transformadas. Ele ouviu em silêncio, os olhos se arregalando à medida que a história se desenrolava. Sua avó fez isso? Perguntou incrédulo. Deu todas as economias para uma desconhecida e nunca contou a ninguém? Sim, confirmei. Ela entendeu algo que demorei 58 anos para compreender, que nosso verdadeiro legado não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, no impacto que temos na vida dos outros. Fiz uma pausa, permitindo que minhas próximas palavras tivessem peso. Vocês me magoaram profundamente, Henrique, e precisaremos de tempo para reconstruir nossa relação, se é que isso é possível. Não será com almoços de domingo forçados ou expressões superficiais de arrependimento. Ele assentiu lentamente, a compreensão finalmente aparecendo em seu rosto. Quanto ao dinheiro, continuei, não espere grandes presentes ou soluções mágicas para seus problemas financeiros. Esse dinheiro tem um propósito maior, assim como tinha para minha mãe. Entendo, ele murmurou, parecendo genuinamente envergonhado agora. Mas, acrescentei, minha voz suavizando um pouco, se você e Luísa quiserem realmente reconectar, não pelo que tenho, mas por quem sou, estou disposta a tentar. Lentamente, com honestidade. Vislumbrei algo nos olhos dele que não via há muito tempo, um lampejo do menino que um dia corria para meus braços quando se machucava, que me trazia flores silvestres colhidas no caminho da escola, que me fazia desenhos coloridos para a melhor mãe do mundo. Eu gostaria muito disso, mãe, ele disse, e pela primeira vez, desde que entrara no café, sua voz soou genuína. Não foi uma reconciliação imediata ou completa. Havia muita água para passar sob a ponte, muitas conversas difíceis pela frente. Mas foi um começo. Nas semanas seguintes, minha vida mudou em ritmo acelerado. Com a ajuda de um consultor financeiro, recomendado por Helena, organizei meus novos recursos. Comprei uma casa confortável em um bairro tranquilo, nada extravagante, mas infinitamente melhor que o quarto na pensão. Mobiliei-a com peças simples, mas de qualidade. Plantei um pequeno jardim nos fundos, com as mesmas flores que minha mãe costumava cultivar. Também comecei a trabalhar com Helena no Fundo Antônia. 3 vezes por semana, ia até a sede da fundação para conhecer os projetos, conversar com as beneficiárias, aprender sobre microcrédito e empreendedorismo feminino. Era um mundo completamente novo para mim, fascinante e inspirador. Em uma dessas tardes, enquanto revisávamos novos pedidos de apoio, Helena me fez uma proposta inesperada. Alba, gostaria que você assumisse a direção do fundo. Pisquei surpresa. Eu? Mas não tenho experiência em gestão, nem formação adequada. Helena sorriu. Você tem algo muito mais valioso, a visão e o coração da sua mãe. O resto você aprende. Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, estou ficando velha. Já passou da hora de passar o bastão. A ideia era assustadora e empolgante ao mesmo tempo. Pedi tempo para pensar, mas no fundo já sabia qual seria minha resposta. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico na floricultura. O outono pintava a cidade com tons dourados e vermelhos enquanto eu dirigia até o centro comunitário do bairro onde cresci. No porta-malas do meu carro, um modelo simples e econômico que escolhi deliberadamente, estavam caixas com materiais para o workshop daquela tarde. O projeto Sementes, como o batizei,
era uma extensão do Fundo Antônia, focado em mulheres acima de 50 anos que queriam recomeçar profissionalmente. Mulheres como eu, que haviam sido deixadas para trás pela sociedade, consideradas velhas demais para o mercado de trabalho, mas que tinham tanto a oferecer. Estacionei e comecei a descarregar as caixas. Uma jovem voluntária correu para me ajudar. Deixe que eu carrego isso, Dona Alba. Ofereceu-se Mariana, uma estudante de administração que dedicava seus sábados ao projeto. Obrigada, querida. Sorri. Pode levar para a sala 3? Vou buscar o resto. Dentro do centro comunitário, 15 mulheres já me esperavam. Algumas tímidas, outras ansiosas, todas carregando histórias de vida marcadas por dificuldades, mas também por uma resiliência admirável. Mulheres que, como eu, haviam sido professoras, enfermeiras, secretárias, donas de casa e que agora buscavam reinvenção. Organizei os materiais na mesa central. Apostilas sobre empreendedorismo básico, amostras de produtos artesanais bem-sucedidos, planilhas simples de controle financeiro. Enquanto as participantes chegavam e se acomodavam, preparei o ritual com que sempre iniciávamos nossos encontros, um chá de ervas frescas. Bem-vindas ao nosso 5º encontro, comecei, servindo a primeira xícara. Hoje vamos falar sobre precificação, como valorizar adequadamente seu trabalho e seu tempo. Enquanto falava, observava os rostos ao meu redor, rostos que meses atrás mostravam principalmente cansaço e resignação. Agora, via neles algo novo: esperança, propósito, dignidade recuperada. Margarida, que após 30 anos como faxineira, agora vendia produtos de limpeza ecológicos feitos por ela mesma. Josefa, que transformou seu talento com crochê em uma linha de roupas infantis que já era vendida em 3 lojas da cidade. Iracema, que aos 67 anos havia criado um serviço de contação de histórias para festas infantis, resgatando lendas e contos populares. O workshop fluiu naturalmente, com trocas de experiências e muitas perguntas práticas. Ao final, quando todas já haviam partido, fiquei organizando o espaço. Foi quando notei que não estava sozinha. Helena havia chegado silenciosamente e me observava da porta. Você parece feliz, ela comentou entrando na sala. Sorri, surpresa com sua visita inesperada. Estou, muito. Sua mãe estaria orgulhosa, disse Helena, ajudando-me a recolher as xícaras. Não apenas pelo que você conquistou, mas principalmente pelo que está fazendo com isso. Caminhamos juntas até meu carro, conversando sobre os últimos desenvolvimentos do fundo e meus planos para expandir o projeto Sementes para outros bairros. Já decidiu sobre a proposta da universidade? Perguntou Helena enquanto guardávamos os materiais no porta-malas. A universidade local havia me convidado para criar uma cadeira de empreendedorismo social feminino, financiada pelo Fundo Antônia. A ideia era formar profissionais especialmente capacitados para trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. Aceitei, respondi. Começamos no próximo semestre. Estou apavorada, para ser sincera. Helena riu. Você vai brilhar, tenho certeza. Ah, antes que eu esqueça, ela tirou um envelope da bolsa. O convite para a festa de aniversário de 80 anos do Fundo Antônia. Será daqui a 2 meses. Peguei o envelope, tocada pela formalidade do gesto, apesar de nossa proximidade. Nos últimos meses, Helena havia se tornado uma amiga, uma mentora, quase uma segunda mãe para mim. E os seus filhos? Perguntou ela, enquanto caminhávamos para seu carro. Como estão as coisas? Suspirei. Era uma pergunta complicada. Estamos reconstruindo, respondi cautelosamente. Henrique tem vindo regularmente para o chá de domingo, trazido os netos. É um começo. E Luísa? Mais difícil. Ela ainda espera que eu simplesmente esqueça tudo e distribua dinheiro como se nada tivesse acontecido. Balancei a cabeça. Mas estamos conversando. Ela começou a vir aos workshops. Acho que está tentando entender melhor quem eu sou agora. Helena assentiu compreensivamente. O tempo cura, Alba. Nem sempre como esperamos, mas cura.
Nos despedimos com um abraço caloroso e fiquei observando seu carro se afastar. Minha vida havia mudado de maneiras que jamais imaginaria um ano atrás. Do desespero à abundância, da solidão ao propósito, do abandono à comunidade. Ao chegar em casa, minha casa, comprada com meu próprio dinheiro, fui recebida pelo aroma de bolinhos de chuva. Henrique e os netos tinham vindo mais cedo e decidiram preparar uma surpresa. "Vovó!" gritou Aninha, de 5 anos, correndo para me abraçar. "Fizemos bolinhos iguais aos seus." Abracei-a, sentindo o calor de seu corpinho contra mim. Meu coração transbordava. Na cozinha, Henrique sorriu constrangido. "Espero que não se importe. As crianças queriam fazer uma surpresa." "É perfeito", respondi, pendurando minha bolsa e colocando o avental. "Vamos fazer um chocolate quente para acompanhar?" Enquanto preparávamos o lanche juntos, conversando sobre coisas simples do dia a dia, senti uma presença quase tangível no ar, como se minha mãe estivesse ali, aprovando silenciosamente a cena. Naquela noite, depois que todos partiram, sentei-me em minha varanda com uma xícara de chá, observando as estrelas. Pensei em como um único ato de fé, minha mãe dando suas economias para Helena há meio século, havia desencadeado ondas de transformação que continuavam a se expandir. O dinheiro havia mudado minha vida, sim, mas o verdadeiro presente não foram os milhões. Foi a compreensão de que somos parte de uma teia invisível de escolhas e consequências. Que cada ato de bondade, por menor que pareça, pode viajar pelo tempo e tocar vidas que nem sequer imaginamos. Minha mãe havia plantado uma semente 5 décadas atrás. Hoje, eu tinha o privilégio de cuidar da floresta que cresceu a partir dela. E enquanto as estrelas brilhavam silenciosamente no céu noturno, eu finalmente entendi por que ela nunca reclamou de nossa vida simples, porque nunca mencionou sua fortuna secreta. Para Antônia Mendes, a verdadeira riqueza nunca esteve em contas bancárias ou propriedades. Estava na capacidade de acreditar no melhor das pessoas, de dar sem esperar retorno, de ver valor onde outros veem apenas problemas. Olhando para trás, percebi que ela nunca foi realmente pobre. Pelo contrário, minha mãe havia sido, a vida inteira, a mulher mais rica que conheci. O amplo salão de eventos da sede da Vasconcelos Têxtil brilhava elegantemente decorado para a celebração dos 80 anos do Fundo Antônia. Mesas redondas cobertas com toalhas brancas, arranjos de flores silvestres, as preferidas da minha mãe, e um palco discreto ao fundo onde um quarteto de cordas tocava música ambiente. Em um canto do salão, uma exposição contava a história do fundo através de fotografias, documentos e depoimentos. No centro dela, emoldurado com reverência, o simples pedaço de papel amarelado onde Helena e minha mãe haviam firmado seu acordo 5 décadas atrás, um contrato informal que mudou milhares de vidas. Como diretora do fundo, eu recebia os convidados na entrada. Empresários, políticos, representantes de ONGs e, mais importante, dezenas de mulheres que haviam sido beneficiadas pelo trabalho da Fundação ao longo dos anos. Mariana, minha jovem assistente, aproximou-se com uma taça de água. "A senhora está bem? Precisa se sentar um pouco?" Sorri para sua preocupação. Aos 59 anos, eu não era exatamente idosa, mas Mariana, com seus 22 anos, me tratava com um cuidado quase filial. "Estou ótima, querida. Apenas emocionada." Meus olhos percorreram o salão, detendo-se em uma mesa específica onde minha própria família estava reunida. Henrique e sua esposa, meus 3 netos. E, para minha surpresa e alívio, Luísa também havia vindo, acompanhada do marido. Nossa relação ainda era frágil, marcada por conversas cautelosas e momentos de tensão, mas estávamos tentando. Era mais do que eu esperava alguns meses atrás. Também estavam presentes várias beneficiárias do projeto Sementes, minhas meninas, como carinhosamente as chamava, embora muitas fossem mais velhas que eu. Elas conversavam animadamente, compartilhando histórias de seus empreendimentos. Helena chegou elegante como sempre,
embora mais frágil. Aos 86 anos, sua saúde começava a falhar, mas sua mente permanecia afiada como uma lâmina. Alba, ela sorriu, segurando minhas mãos nas suas. Que noite maravilhosa! Tudo graças a você, respondi, abraçando-a cuidadosamente. Ela balançou a cabeça. Não, graças à sua mãe. E agora, graças a você, que está levando o legado dela ainda mais longe. Às 8 em ponto, as luzes diminuíram levemente e todos tomaram seus lugares. Como mestre de cerimônias, subi ao palco, sentindo um friozinho na barriga, apesar dos meses de experiência falando em público. Boa noite a todos, comecei, observando o mar de rostos atentos. Estamos aqui para celebrar 8 décadas do Fundo Antônia, uma iniciativa que começou com um simples ato de fé entre 2 mulheres extraordinárias. Contei brevemente a história do fundo, desde suas origens humildes até sua atual abrangência, apoiando anualmente centenas de mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas hoje, continuei, minha voz ganhando força. Também estamos aqui para anunciar a expansão do fundo com 3 novas iniciativas. Um murmúrio de expectativa percorreu o salão. Primeiro, o Projeto Sementes, que já atende mulheres acima de 50 anos em nossa cidade, será expandido para mais 5 municípios nos próximos 2 anos. Aplausos entusiasmados, especialmente das minhas meninas. Segundo, em parceria com a universidade local, estamos criando o primeiro curso de pós-graduação em empreendedorismo feminino social do país, com 80% das vagas reservadas para estudantes de baixa renda. Mais aplausos, ainda mais calorosos. E terceiro, fiz uma pausa dramática. Tenho o prazer de anunciar o lançamento da Bolsa Antônia Mendes, que anualmente financiará integralmente os estudos universitários de 25 jovens mulheres de comunidades carentes, com foco especial em cursos de administração, economia e empreendedorismo. O salão explodiu em aplausos. Vi Helena enxugando discretamente uma lágrima. Meus filhos me olhavam com uma expressão que não via há muito tempo. Orgulho genuíno. Estas iniciativas, continuei quando o barulho diminuiu, representam nossa visão para os próximos 80 anos do Fundo. Uma visão onde o ato de generosidade de uma única mulher continua a se multiplicar, criando ondas de transformação que se estendem muito além de nossas vidas individuais. Respirei fundo, sentindo o peso do momento. Minha mãe, Antônia Mendes, nunca buscou reconhecimento ou recompensa. Ela deu porque viu uma necessidade, acreditou quando outros duvidaram, plantou uma semente sem esperar ver a árvore. Hoje estamos todos sob a sombra dessa árvore que ela plantou. Apontei para o fundo do salão, onde uma cortina cobria algo grande. É por isso que tenho a honra de revelar. Ao meu sinal, 2 funcionários puxaram as cordas e a cortina deslizou suavemente, revelando um enorme retrato de minha mãe. Era uma pintura baseada na única foto de boa qualidade que consegui encontrar. Antônia aos 30 anos, com seu sorriso discreto e olhos profundamente serenos. O novo Centro de Desenvolvimento Feminino Antônia Mendes, que será inaugurado no próximo mês. O silêncio reverente que se seguiu valeu mais que qualquer aplauso. Vi pessoas olhando para o retrato com curiosidade, respeito, gratidão. Minha mãe, a simples faxineira que ninguém notava, agora observava a todos com aquele olhar sereno que conheci tão bem. Ao terminar meu discurso, Helena subiu ao palco com passos lentos, mas determinados. Juntas, levantamos nossas taças em um brinde. A Antônia, disse Helena, sua voz trêmula de emoção. A Antônia, responderam centenas de vozes. O restante da noite transcorreu em um turbilhão de conversas, abraços, histórias compartilhadas. Mulheres que nunca conheceram minha mãe me agradeciam com lágrimas nos olhos pelo impacto que o fundo havia tido em suas vidas. Perto do final da celebração, encontrei um momento para me sentar sozinha em um canto tranquilo, observando tudo à distância. Helena aproximou-se, ocupando a cadeira ao meu lado. "No que está pensando?" perguntou ela suavemente. Sorri,
contemplando minha taça de champanhe sem álcool. Estou pensando em como é estranho o caminho da vida. 1 ano atrás, eu estava organizando buquês em uma floricultura, tentando sobreviver com um salário mínimo, abandonada pelos meus filhos. E agora? Agora, hesitei, procurando as palavras certas. Agora entendo que a verdadeira herança da minha mãe nunca foi o dinheiro. Foi este legado invisível de generosidade, de enxergar possibilidades onde outros veem apenas problemas. Helena assentiu, seus olhos brilhando com compreensão. Sabe o que mais me emociona? Continuei. É que ela nunca soube quantas vidas seriam tocadas por aquele único ato de fé. Talvez soubesse, sugeriu Helena. De alguma forma. Ficamos em silêncio por um momento, contemplando essa possibilidade. A propósito, disse Helena, tirando algo da bolsa. Encontramos isto nos arquivos antigos da empresa. Achei que você gostaria de ter. Era um envelope amarelado pelo tempo. Dentro, um pedaço de papel dobrado cuidadosamente. Desdobrei-o com mãos trêmulas e quase engasguei ao reconhecer a caligrafia, a letra desajeitada da minha mãe, que havia aprendido a escrever já adulta. Era uma nota simples, escrita no verso de um recibo antigo. Para Helena, obrigada pela oportunidade. Use bem este dinheiro. Se der certo, não precisa me procurar para devolver. Apenas ajude outras mulheres como eu. Esse será meu pagamento. Com respeito, Antônia. Lágrimas escorreram livremente pelo meu rosto. Aquelas poucas linhas respondiam à pergunta que me atormentou por meses. Por que minha mãe nunca buscou o dinheiro? Por que nunca contou a ninguém? Não foi esquecimento. Não foi coincidência. Foi uma escolha consciente. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, sussurrei. Helena cobriu minha mão com a dela. Sempre soube, e agora você está continuando exatamente como ela queria. Do outro lado do salão, vi Luísa observando-me. Após um momento de hesitação, ela se aproximou. Mãe, começou, a voz carregada de emoção contida. O que você fez aqui é incrível. Obrigada, respondi, surpresa com sua sinceridade. Nunca entendi de verdade quem você era. Acho que ainda estou aprendendo. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que já havia recebido dela. Estendi minha mão livre e, após um momento, ela a segurou. Eu também estou aprendendo, admiti. Os meses seguintes passaram em ritmo acelerado. A inauguração do Centro de Desenvolvimento Feminino foi um sucesso retumbante, com cobertura da mídia nacional. O programa de bolsas recebeu mais de 1.000 inscrições em seu primeiro edital. O projeto Sementes abriu unidades em 2 novas cidades. Em uma tarde ensolarada de domingo, organizei um almoço especial em minha casa. Não apenas para minha família, que lentamente, com avanços e recuos, voltava a se reconstituir, mas também para algumas das primeiras beneficiárias do Fundo Antônia. Entre risos e histórias compartilhadas, observei como meus netos interagiam naturalmente com aquelas mulheres extraordinárias, absorvendo sem perceber lições sobre resiliência, criatividade e solidariedade. Margarida, agora com sua pequena empresa de produtos de limpeza ecológicos em plena expansão, conversava animadamente com Luísa sobre estratégias de marketing. Henrique ouvia atentamente os conselhos financeiros de Josefa, que havia transformado seu negócio de crochê em uma marca reconhecida regionalmente. Enquanto servia o chá, o mesmo chá de ervas que minha mãe costumava preparar, senti uma serenidade profunda. O círculo havia se fechado de alguma forma. O legado de Antônia Mendes continuava a se expandir, tocando novas gerações, criando novos começos. Na parede da sala, em uma moldura simples, coloquei aquele bilhete amarelado de minha mãe. Abaixo dele, em uma caligrafia elegante, acrescentei a frase que se tornara o lema não oficial do Fundo Antônia. Às vezes, a vida nos dá a oportunidade de fazer a diferença na vida de outra pessoa.
Quando essa oportunidade aparece, devemos agarrá-la, mesmo que pareça loucura, porque no final são esses momentos que realmente importam. Olhei ao redor para aquela sala cheia de vida, de histórias entrelaçadas, de segundas chances. Pessoas que nunca teriam se conhecido em outras circunstâncias, conectadas por um único ato de fé que atravessou décadas. O dinheiro havia mudado minha vida, sim. Mas o verdadeiro tesouro estava ali, naquela comunidade improvável reunida em minha sala. Na compreensão de que somos todos parte de algo maior que nós mesmos. De que cada escolha que fazemos, por menor que pareça, pode viajar pelo tempo e transformar vidas que sequer imaginamos. Minha mãe havia plantado uma semente com mãos calejadas por décadas de trabalho duro. Hoje, eu tinha o privilégio de cultivar a floresta que nascera daquela pequena semente. E enquanto observava meus netos brincando no jardim, o mesmo jardim onde plantei as flores que minha mãe tanto amava, soube com certeza que esta história não terminava comigo. Que o legado invisível de Antônia Mendes continuaria a florescer muito depois que todos nós fôssemos embora. Porque algumas dádivas são grandes demais para pertencer a uma única pessoa. Algumas histórias são longas demais para serem contadas em uma única vida. E alguns chás de gratidão continuam a aquecer corações por gerações. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever. E me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá!